coberturas no estado de São Paulo. Obrigada, Ana. Obrigada a todos. Então, vamos falar um pouquinho sobre acesso e coberturas vacinais. E aí, eu quero já começar que o Programa Nacional de Imunizações já é um programa bastante antigo, já consolidado, mas, e por que essa fala vai ser importante, principalmente, que a gente fala ala jovem, principalmente, é que a gente tem um dos programas mais completos e de acesso no mundo em relação ao Programa Nacional de Imunizações. No entanto, nos últimos anos, a gente vem nos defrontando com desafios como a hesitação vacinal. Então, é um pouco disso que eu vou estar colocando, tá? Falar do programa e da importância da gente, enquanto profissional na área da saúde, estamos divulgando, conversando com os nossos parentes, com os nossos pacientes, a importância de estar com a carteira em ordem, tá bom? Então, é um pouco disso que eu vou estar falando. É aqui no verdinho, né? Desculpa. Não, é aqui mesmo. Gente, ó, aqui tem muita aula jovem de novo, né? Então, por isso que eu só queria ressaltar com vocês que no passado, tá? Então, nada como a história para a gente reforçar a importância da melhoria e a importância das vacinas, tá bom? Então, olha, como é que era o mundo sem vacinas, né? É um tema bastante amplo, é um nome bastante amplo, mas aí eu só quero reforçar. O mundo sem vacinas, o que a gente tinha? Nós tínhamos casos de pólio, aqui a época da gripe, certo? A pandemia que nós tivemos no passado, varíola, gente, varíola. Hoje nós não temos mais varíola, graças à imunização, né? Pólio também. Hoje só temos casos de pólio no Afeganistão e no Paquistão. As duras, né, com muito trabalho, com muito Zé Gotinha, né? Então, eu só queria reforçar aqui com vocês a rubéola, né? Hoje nós temos uma vacina da rubéola, mas eu só estou mostrando isso da importância da gente, enquanto profissional de saúde, reforçar a importância das coberturas vacinais. Eu não sei se ainda tem almoço de domingo com a família, mas a gente sempre fala que no meio, certo, de onde você estiver, né, com os nossos familiares, com nossos amigos, a importância da gente reforçar a melhoria das coberturas vacinais, que é o que eu vou estar falando aqui para vocês. Tá? Ó, aqui, para quem nunca viu o caso de pólio, certo, antes da ação de vacinação, nós tínhamos casos de pólio em muitos países do mundo, né? Então tem isso daqui. A pólio geralmente não, né, quando pegava geralmente, comprometia principalmente os membros inferiores e um comprometimento unilateral. Aqui, olha, vocês já ouviram falar dos pulmões de aço, né? Nas aulas? Então, o vírus da pólio às vezes podia acometer o diafragma, né? Então, temos aqui como história, quando a pólio, a gente tinha a circulação do vírus da pólio, ainda os famosos pulmões de aço, né? E pessoas ali, né? Ela não queria mais ver isso não, né? E aqui, só um slide histórico, só no sentido de dizer como é que é o estado, a situação epidemiológica em 1970, né? Então, como é que a gente estava neste século, neste período, tá? Como é que a gente estava? Casos de pólio, aqui. Nós estávamos quanto? Casos de pólio na década de 70, 11 mil casos de pólio. E nós tivemos pólio aqui no Brasil, né? Só para a gente relembrar. Varíola, nós não temos mais varíola. Difteria, 10 mil casos. Coqueluche, né? Sarampo ainda volta e meia tem nos nossos estados. É um vírus de elevada transmissibilidade, não é? E então, se a gente não tiver elevadas e homogêneas coberturas, essas doenças poderão voltar. Sarampo ainda continua entre nós, né? É claro que não na mesma dimensão como antes. Aqui eu não vou entrar nessa história toda, tá? Mas só no sentido de reforçar o seguinte, aqui, olha, em 1950, 1960, tá? Foi a era da distribuição mundial das vacinas, tá? Ali lá no comecinho, tá bom? Aí depois, em 1955, a gente começou com o VIP,
não com vacina oral, a gente começou com VIP, com uma vacina inativada. Tá? Eu vou indo aqui para não ficar muito, mas aqui quem quiser tirar uma foto, né, aí tem a história, mas só no sentido de colocar os principais marcos históricos em relação às doenças imunopreveníveis. Tá? Quero fazer um destaque aqui para 1988, que o último caso, certo, aqui no estado de São Paulo, de pólio, foi no município de Teodoro Sampaio, aqui no interior. Tá? A gente ainda tínhamos pólio, mas com muita Zé Gotinha, com 2 campanhas nacionais de vacinação, com muitas ações de vacinação, a gente conseguiu controlar essa doença e hoje a gente não tem mais no país. Aqui só no sentido de trazer uma experiência da história de São Paulo, certo que 1988 foi o nosso último caso. Né? É importante também, não vou falar tudo aqui não, mas o que eu queria só, porque as pessoas às vezes perguntam, aqui, né, 1989, por que a gente precisa ter um sistema de notificação de eventos adversos? Por quê? Toda vacina que passa para aprovação, toda vacina que a gente usa nas nossas unidades, passaram por um controle rigoroso de qualidade na produção da sua vacina, na fase 1 e na fase 2, né, na elaboração da vacina, nos estudos de soroconversão, nos estudos de efetividade, mas a população que a gente hoje vacina atualmente, né, as nossas crianças, só no estado de São Paulo nascem 600 mil crianças por ano, as nossas enormes campanhas de influenza, não é? Então, a avaliação, certo? E a vigilância e investigação dos eventos adversos é muito importante, porque nós estamos usando essa vacina, aí o Jader depois vai falar um pouco disso, né, Jader? A avaliação desses eventos adversos é muito importante, porque nós vacinamos uma gama importante de pessoas, certo? Uma população-alvo muito grande, então a avaliação, investigação e notificação dos eventos exáveis é muito importante, tá bom? Eu vou aqui... só não vou falar todos não. E aqui só para contar um pouco de história, principalmente de novo, né, para a ala jovem, em relação aqui às normas, em relação aqui às normas, essa foi a primeira norma no estado de São Paulo, aí vamos fazer aqui uma propaganda do estado de São Paulo, 1968, o estado de São Paulo, tá, foi o pioneiro e lançou o primeiro calendário de vacinação e a norma de imunização aqui no país. Tá? Então, trouxe a foto aqui só para ilustrar isso daqui. E este é o primeiro calendário de vacinação do estado de São Paulo, 1968, hein? Nós estamos em 2024, século passado. Tá? E eu vou contar um pouquinho desse calendário, e só para dizer aqui, olha, 1968, né? Tínhamos aí, porque o calendário, quem dá a partitura do calendário vacinal é a situação epidemiológica. Faz sentido hoje a gente ter vacina da varíola? Não. Ah, mas a gente fala assim, mas se a varíola voltar? Sim, mas se a varíola voltar, certo? Se tiver uma situação epidemiológica para tal, a gente volta, mas ela não vai voltar. Né? Então, eu só queria dizer que quem dá a partitura deste calendário vacinal é a situação epidemiológica. Outra questão, o avanço da tecnologia, nós vamos incorporando novas vacinas. Né? Então, o que eu queria só dizer? Na época, a gente tínhamos a vacina oral. A inativada veio, se não veio igual, mas mais ou menos no mesmo tempo, mas na época a gente fez muito Zé Gotinha. Eu conheci Albert Sabin, gente. Porque ele vinha, só para dizer para vocês, o Dr. Albert Sabin, ele vinha nas nossas campanhas nacionais de vacinação no Brasil e aqui no estado de São Paulo, né? Era uma pessoa de uma simplicidade, e aí eu vou dizer, ele gostava de hambúrguer, gente. Hambúrguer, verdade, essa história poucas pessoas sabem, porque como ele vinha, e assim, Albert Sabin, gente, quem que não lembra dele, quem que não sabe dele, uma pessoa conhecida mundial, mas de uma simplicidade, ele gostava de visitar onde as ações de vacinação estavam sendo realizadas. E gostava de um hambúrguer. E aí vamos lá, só para dizer assim um pouco da simplicidade dele. Tá? E então, de novo, quem dá a partitura aqui do calendário vacinal, quem dá a partitura é a situação epidemiológica. Tá bom? E por isso que na época então a gente tinha a vacina da varíola. Tá? Aqui são as várias normas, só para a gente mostrar aqui um pouco da história. Esse é o primeiro calendário da gente. Aqui também, só para mostrar um pouquinho da história que a gente já passou. E aqui eu vou ler com vocês, tá? Porque essa história é muito importante. Tá?
Reconhecidamente, a vacinação é uma das mais importantes intervenções da saúde pública, com certeza, né? Desde que você tenha vacinas adequadas, vacinas seguras, estratégias adequadas, né? E aqui quero aproveitar, não adianta a gente ter, quer dizer, é importante ter uma vacina eficaz e segura e termos vigilância de eventos adversos. Eu estou já abrindo esse espaço. E por que é importante ter vigilância de eventos adversos? As vacinas, quando são provadas no dia a dia, já não passaram por um rigoroso controle de qualidade na fase 1, 2 e 3? Só que na fase 1, 2 e 3 é um N de pessoas que são vacinadas. Na fase 4, que é o dia a dia, você vacina um maior número de pessoas. Então, por isso que tem um sistema de avaliação, um sistema de notificação de eventos adversos que o Jader vai estar falando para vocês, tá bom? Só no sentido da gente ir colocando isso daqui. Objetivos do programa de imunização. Os objetivos, então, do programa de imunização, além de uma proteção individual, que é o nosso dia a dia da fala de vacina, é a gente, enquanto profissional de saúde, olhar a carteira de vacina, se não deu para olhar, reforçar a importância das vacinas. Nós temos hoje vacinas para todas as faixas etárias, né? Para adulto, reforçar a dupla tipo adulto, reforçar se está com o esquema em ordem. Campanha de influenza, gente, deixa aqui só colocar, já faz anos campanha de influenza, né? E a gente sempre, cada vez que a gente faz campanha de influenza, o que a gente fala? A vacina da influenza não dá gripe. É uma vacina mortinha e inativada. Ah, mas eu tive gripe, fiquei de cama, né? Ou então ele já pegou a doença antes de tomar vacina, né? Mas a vacina de influenza é muito importante, né? E a investigação dos eventos adversos, o acompanhamento é muito importante. Então, o que eu queria retornar com essa frase é que todas as vacinas que a gente usa no nosso Programa Nacional de Vacinações passam por um controle e rigoroso controle de qualidade. Mas temos que continuar numa fase 4, ou seja, quando a vacina já é distribuída, pois em algumas situações muito raras a gente pode pegar situações de eventos adversos, tá bom? Então é isso que eu queria ressaltar. Aqui, então o Programa Nacional de Imunizações é lá do outro século, de 1973, está dentro dessa legislação, e deu ênfase a atividades permanentes da vacinação e contribui para fortalecer institucionalmente, então, este programa. Aqui, é importante só ressaltar que a criação e instituição do SUS pelo Congresso Nacional em 1998 teve também um papel muito importante, né, do SUS que nós temos, certo? Eu não vou entrar nessa discussão, tá? Opa, desculpa. Aqui, este é o calendário. Meu pessoal que montou o calendário, e ele está aqui bem resumido. A gente fala, gente, calendário tem que ter cola. Não dá para dizer que a gente dá para lembrar tudo. Aqui a gente só está ressaltando as vacinas, tá? Fora os intervalos. Mas eu só queria... E a gente tem que ter cola, gente. Não tem como. Sem medo de ser feliz, porque é muita vacina. Não é? Aí a gente fala assim, eu tomei vacina, mas não foi anotado, certo? Eu tomei a vacina, eu não sei se tomou vacina. Hoje, todas as vacinas aplicadas, já há algum tempo, depois já falo outras, hoje nós temos o sistema nominal. Hoje a gente não avalia a cobertura vacinada em bases de doses aplicadas. Cada pessoa, então por isso aqui, mais uma vez a gente fala assim, dar os parabéns, que quem faz... O Júlio Corada está rindo aqui, que ele está lembrando do passado. Não é? Então, o que é importante, e quem faz esse sistema nominal são as meninas, a equipe da sala de vacina, que tem um papel importante neste programa de imunização. Então, cada pessoa vacinada tem um nome registrado, endereço, data de nascimento, qual vacina tomou, que lote tomou, tá bom? Então, não vou entrar aqui neste calendário, porque não é nem esse o objetivo, mas a gente fala assim, gente, tem que ter cola, tá? Acho que tem que ter cola do calendário em si, para a gente poder lembrar de como é que faz. Aqui, além das ações de rotina, a gente tem as campanhas. Quem aqui não lembra a campanha da polio? Gente, já nem lembro quando. A gente fazia 2 campanhas nacionais para todas as crianças de 0 a menor de 5 anos de idade. 2 campanhas nacionais. Para que a gente não tivesse mais casos de pólio, para que a gente não tivesse a volta da poliomielite. Atualmente, a vacina que a gente faz é a campanha da gripe, a campanha da influenza, para grupos de risco.
né? Já fazemos campanha de influenza há muitos anos. Mas aí também eu quero fazer um destaque da importância. A adesão das primeiras campanhas eram muito melhores e ultimamente a gente tem visto, não uma queda, né, porque a meta é 80, mas já a gente não tem atingido essa meta de 80. Então, mais uma vez, quais são uma das principais situações de pessoas que, não tomam vacina de influenza? Eu tomo vacina de influenza e fico resfriado. Quem que já não escutou isso? Né? Eu tomo vacina de influenza e não adianta nada. Né? Então, a gente sempre coloca, mas você está tendo pneumonia, né? Porque o grande objetivo da vacina é que ele não pegue influenza e, com isso, não desenvolva pneumonia e outras complicações. Né? Então, o nosso programa é muito vasto. E, hoje em dia, a gente tem observado a adesão às vacinas era muito maior. Não que hoje diminuiu drasticamente, mas hoje a gente tem observado a situação da hesitação vacinal, que é o que a gente vai falar um pouquinho. Então, daí a importância da gente, enquanto profissional, atuarmos nessa situação. Então, é isso aqui, ó. Rotineiramente é necessário desenvolver estratégias diferenciadas para assegurar a vacinação oportuna, então, principalmente dessa população-alvo. Tá? Então, aqui só para a gente colocar, né, atualizar o nosso cenário. Neste momento, é a palavra que a gente usa muito em epidemiologia, neste momento, certas doenças eliminadas ou em processo de eliminação, varíola, pólio, rubéola, tétano e sarampo. Né? As doenças que a gente sempre fica de olho, porque não é fácil manter a eliminação, é sarampo, que é uma doença de elevada transmissibilidade, e nem sempre a gente consegue atingir elevadas e homogêneas coberturas vacinais. A gente sabe que tem em outros países. No nosso estado, no nosso país, a gente tem um controle muito importante. E pólio. Né? Pólio é muito importante. Hoje, no mundo, nós só temos 2 países, Afeganistão e Paquistão. A gente fala, nossa, é tão longe. Mas hoje, nesse mundo de globalização, não dá para dizer que é longe, que isso aqui não vai chegar. Então, daí a importância de mantermos de novo as elevadas coberturas vacinais. E aqui, olha, eu vou ser muito breve aqui, só no sentido de apontar, né? É que aqui não dá para ver. Opa, desculpa. Aqui não dá para ver, mas o que eu queria só dizer que antes, até um tempo atrás, a gente avaliava as coberturas vacinais por dose aplicada. Tá? Mas, mais recentemente, o sistema é nominal. Ou seja, na sala, nós estamos em 2024, nos últimos 4 anos, certo? Nos últimos 4 anos, toda pessoa que toma vacina entra no sistema nominal. Hoje, a gente não avalia mais só dose aplicada por faixa etária. Lembra quando a gente ia na sala de vacina, só fazia os pauzinhos ali, o quadradinho de 5? Hoje é um sistema nominal. Um sistema bastante robusto, e mais uma vez, quero fortalecer e colocar que quem digita isso é o povo da sala de vacina, cada pessoa vacinada tem o nome, data de nascimento, onde mora, um cadastro completo das vacinas que recebeu, o lote que recebeu, né? Então, a gente sabe que isso não é fácil, mas com isso a gente consegue ter uma melhor avaliação das coberturas vacinais. Aqui, gente, eu não vou entrar em detalhe, porque é muito traço. O que eu queria só falar com vocês, só mostrar para vocês, este aqui, olha. Este daqui, olha. Vamos ver esse daqui, ó, gente. Não, desculpa, peraí. O que eu queria só dizer? Vamos olhar ali, ó, pentavalente, 1, 2, 3, 4. A quarta coluna aqui, a pentavalente, o que eu queria só dizer, tá? As vacinas, a meta das nossas vacinas é uma cobertura de 95%. Tá? Mas desde 2016, 2017, nós começamos a observar, tá? Que é aquele em amarelo, desde 2016, que são as placas, as colunas amarelas, a gente começou a observar uma queda de cobertura vacinal. A meta de 95, a queda não é de 30 para 40, mas a gente não estava chegando na meta dos 95%. Chegava em 90, 80%. Tá? Então, nessa época, a gente começou com algumas histórias de vacina não é importante, vacina causa doença, é a questão da hesitação vacinal que a gente vai colocar. E a partir desse período, nós começamos a entrar com um sistema muito mais robusto, que agora a gente já está vendo que as coberturas já vão adequando, que é o sistema nominal, aquilo que a gente falou. Cada vacina aplicada numa pessoa
a primeira visita muitas vezes é difícil, porque ela vai anotar o nome, o endereço, todas as vacinas que toma, o lote, ou seja, é um sistema de informação bastante robusto. Tá? Então vamos lá, deixa eu só aqui vir para frente. E aqui eu queria só estar colocando a questão das coberturas vacinais. Opa, desculpa, ainda não. Eu queria aqui, ó, é só uma avaliação das coberturas vacinais, tá? E aqui nós estamos falando de vacina BCG, que é feito na maternidade, tá? De um modo geral é feito na maternidade. E aqui que a gente vai ver, então, a BCG, a cobertura da BCG em 2023, o ano passado. A cobertura aqui no estado de São Paulo, estou colocando, foi uma cobertura de 75%, tá? E uma homogeneidade de 63%. A meta cobertura BCG é 80%, ou seja, a gente não chegou na meta. E ela é feita na maternidade porque, de novo, o lado obsessivo de quem trabalha com vacina. O melhor momento para a gente vacinar contra a tuberculose, a vacina BCG, é antes que essa criança se infecte pelo micobacterium tuberculose. Ou seja, então, qual é o melhor momento? Na maternidade. Tá? Então, a cobertura é de 75% no estado de São Paulo, certo? Neste período do ano passado, e a cobertura do estado é 75%, no entanto, dos 645 municípios que atingiram a meta, foi de apenas 63%. Agora, olhando aqui, os primeiros 6 meses deste ano, aumentou a cobertura? Aumentou um pouquinho, né? Não dá para dizer que ainda vai aumentar, mas deu 76% e uma homogeneidade menor. Tá? Aqui, pneumo, que é uma vacina que a gente lutou tanto para que entrasse no nosso calendário, né? Vai proteger principalmente as formas graves, a meningite pneumocócica, o quanto a gente sabe o quanto é desastroso, né? Quando isso ocorre entre as crianças. O que a gente observa neste ano, no ano passado, cobertura de 89%, a meta é 95%. Aí quando eu falo isso, as pessoas falam, nossa, mas falta pouco. Gente, mas isso falando em falta pouco, no estado que nasce 600 mil crianças, se é num país onde cresce milhões, isso aqui não é falta pouco. Nós temos que trabalhar para a gente conseguir atingir a vacinação desses poucos que faltam ainda, porque é uma vacina excelente e proteção contra, principalmente, meningite pneumocócica, o quanto a gente sabe, o quanto pode dar de sequela. Tá? Vamos ver aqui. Helena, acabou o tempo. Uhum. Meningo C, ó, meningo C, gente, quanto tempo que a gente também estava esperando a ação de vacinação e as coberturas não chegaram, as vacinas ainda a gente não conseguiu chegar. Espera aí só um instantinho, deixa eu só ver aqui, eu já terminei, nossa, sim, ó, deixa eu só ver aqui, juro, só falta, posso falar? Não. Eu só vou terminar, não vou falar das meninas de Bertioga não, depois a gente fala, é outra questão. Então, a minha última fala, a importância, né, a grande importância de ter essa pauta no Congresso é a gente falar com as pessoas que estão no dia a dia com seus pacientes, que estão no dia a dia nas unidades de saúde. Hoje a gente não fala mais assim, antes a gente falava assim, no almoço de domingo, a gente falava no passado a importância de falar desse assunto, mas o quão é importante o papel de cada um de nós, junto aos nossos pacientes, junto no nosso trabalho, no nosso consultório, no nosso ambulatório, de olharmos a carteira de vacinação, né? De avaliarmos se está em ordem, porque essa vacina está disponível no nosso dia a dia. Não queremos a volta de doenças, não vai acontecer a volta de doenças que a gente já conseguiu erradicar e eliminar, mas o sarampo é uma doença muito sensível, é uma doença que quando a gente não atinge a cobertura, a gente sabe que naquela cidade, naqueles locais onde a cobertura não atingiu, não foi atingida, a gente pode ter casos naquela região. Então, obrigada, era isso então que eu queria falar. Obrigada, Helena.